Graça e paz, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Um bom dia a todos, que o Senhor nos conceda a graça dele durante todo esse dia. Pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai nos conduzir de acordo com a vontade dele. Retornando aos estudos, continuando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir hoje do versículo 41 ao 52, onde o apóstolo ele relata o momento em que Jesus ele vai ao templo, o momento em que a própria família, José e Maria, não imaginavam que isso iria acontecer. Mas o importante é o que aconteceu lá. O que o apóstolo Lucas, ele procura aqui pelo Espírito Santo de Deus nos despertar exatamente para a atitude de Jesus como ainda menino no templo, sentado junto com os doutores da lei, questionando-os e dando a opinião dele a respeito dos assuntos que ali estavam sendo tratados. Assuntos esses que a palavra não traz registro. Então nós vamos ler, vamos deixar o Espírito Santo nos trazer a revelação que cabe a ele desta palavra para o fortalecimento de nossa vida com Deus. Então diz assim no versículo 41. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, uma festa muito importante, tradicional em Israel. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, ele subiu à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Então nós vimos aqui o primeiro ponto interessante aqui. Os pais estavam tão ligados em retornar a Nazaré que por um momento eles esquecem o menino. Mas a questão que no que está acontecendo aqui, está tendo um agir de Deus para exatamente acontecer o que vem acontecer em seguida. Os pais passam desapercebidos, porque vem todo mundo de volta e ficam despreocupados. O menino já tem 12 anos. Imagina que o menino está ali no meio daquele povo que está retornando. Mas, na realidade, a palavra diz aqui que Jesus ficou. Jesus ficou. Foi uma decisão dele. Ele só tinha 12 anos de idade. Mas ele já sabia aonde ele deveria estar. É a primeira lição que o apóstolo Lucas ele traz aqui pelo Espírito Santo que revela a ele e nos traz a revelação por essa narrativa do exemplo do que é você saber que você está sobre a vontade de Deus, está sobre o controle de Deus a tua vida. Um menino de 12 anos, já sabia o que deveria fazer. E hoje, muitas vezes, nós temos visto pessoas já de bastante idade,
de muito tempo na igreja, desde a juventude, desde criança, cresceu na igreja e ainda não sabe qual o seu papel, não sabe qual o seu lugar que deve estar. Então, a primeira palavra que nós entendemos aqui, que é para despertar nós como igreja de Jesus, é que Jesus, ele toma a decisão, apenas com 12 anos, de ficar em Jerusalém, enquanto seus pais retornam para a cidade da Galileia, para a região da Galileia. Sem que o menino avise a José e a Maria. Os pais não estão sabendo, mas o menino está buscando fazer o quê? A vontade de Deus. Ele, já, com 12 anos, já sabe que a prioridade dele é a vontade do Pai. E se fazia necessário que daqui, nesse momento em diante, ele se encontrasse onde Deus queria que ele estivesse. Olha o que diz aqui a palavra. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. O menino ficou, foi uma decisão dele. Por que as pessoas hoje não tomam essa decisão de ficar com Jesus? De ficar onde Deus quer? Imaginando que ele, vem a palavra ele, em maiúsculo, porque se refere a Deus. Por isso você nunca deve escrever o nome de Jesus com letra minúscula e muito menos o nome de Deus com letra minúscula. É uma falta de respeito, porque a palavra dá o exemplo disso. Todas as vezes que a palavra vai referir-se a Deus, a letra é maiúscula. Imaginando que ele, essa palavra ele vem com a letra maiúscula, referindo que Jesus é Deus, estivesse entre os muitos companheiros de viagem. José e Maria imaginavam que Jesus estivesse entre os muitos companheiros que estavam ali retornando de viagem. Caminharam por um dia inteiro. Um dia inteiro eles caminharam de Jerusalém em direção à região de Nazaré. Caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus conhecidos. Quando perceberam, depois de um dia, e esse um dia Jesus já estava lá em Jerusalém. Aonde ele estava? No templo. Com 12 anos, Jesus sabia que a importância de estar no templo, junto com os doutores da lei, fazendo lá exatamente o que Deus havia determinado para ele. Com 12 anos, ele já sabia da sua missão. Com 12 anos, ele já sabia do seu compromisso diante de Deus e aqui nessa terra. É realmente uma tristeza muito grande hoje. Nós vemos quantas pessoas não têm essa responsabilidade em mente. Não conduz a sua vida nessa responsabilidade de servir a Deus em primeiro lugar, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Já uma criança de 12 anos deixa os seus pais sem avisar para ficar em Jerusalém, porque é uma decisão dele. Há uma necessidade de ele estar ali em Jerusalém, aonde ele vai estar. E diz aqui ainda, como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurar. Procuraram entre todos os que estavam de caminho de volta. O menino não estava, e então, preocupados, voltaram para Jerusalém. Após 3 dias, o acharam no templo. Passaram 3 dias procurando. Um dia de viagem, outro dia para voltar de viagem e mais 3 dias procurando.
Como não conseguiam encontrar, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhe questões. Olha a importância da decisão que esse menino Jesus tomou com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, segundo a tradição judaica, o menino homem, a criança homem, com 12 anos já é um adulto. Ele já pode se tornar rei, ele já pode assumir posições importantes, porque é a idade da maturidade na tradição judaica. Assim aconteceu com Salomão. Se tornou rei com 12 anos de idade. Então, observe aqui que Jesus, com 12 anos de idade, ele toma a decisão sem avisar os pais, porque o compromisso dele é com Deus. Ele não avisa o pai e a mãe porque ele sabe que o pai e a mãe, no caso José e Maria, não iriam jamais concordar que ele ficasse sozinho em Jerusalém. Mas só que o compromisso dele era maior. Ele não avisa. Ele fica lá em Jerusalém e ele vai ao templo. Ele não fica perdendo tempo andando por Jerusalém, buscando os lugares bonitos, turistas, que chamam a atenção, as construções, que até os discípulos se admiraram das construções. Imagina uma criança, mas ele não vai atrás das coisas, da aparência, daquilo que os olhos conseguem ver e ser atraído por eles. Mas ele vai atrás de quê? De se encontrar no templo, juntamente com aqueles que são mestres, ouvindo-os. Então esses mestres passaram a ouvir Jesus com 12 anos. E Jesus propondo-lhe questões. Jesus estava lá com eles, conversando com ele, durante todos aqueles dias. Foram 3 dias de procura, um dia de viagem, um dia de volta e mais 3 dias de procura. No total foram 5 dias. Nesses 5 dias, Jesus estava no templo, junto com os mestres da lei. E ele estava propondo a eles questões. Que questões seriam essas? É algo interessante, porque ali Jesus já estava semeando a palavra, semeando o propósito de Deus que ele tinha. As pessoas que estavam ali, os mestres que estavam ali, não tinham entendimento espiritual para entender o que significava a importância daquela criança, daquele menino de 12 anos, chamado Jesus. Mas diz aqui a palavra que eles, todos os que ouviam, ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Ele fazia questões, mas ele sabia concluir aquilo que era indagado a ele, aquilo que ele falava. Essa é a atitude indispensável de uma igreja de Jesus Cristo que segue exatamente o que está escrito lá em João 5,39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras ditas por Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João. Olha como eles ficavam admirados, porque ele colocava diante deles, ele propôs questões a eles. E diante dele propor essas questões, ele também comunicava a eles a conclusão das coisas que ali estava sendo comentada entre Jesus, com 12 anos, e os mestres da lei,
que se encontrava no templo. É uma atitude exemplar. Não pode haver desculpa, porque se aqui a palavra está dizendo, confirmando, com toda convicção, a decisão de Jesus de ficar em Jerusalém, de não acompanhar José nem Maria para casa. Ficar ali porque havia necessidade de ele estar ali para propor, como diz aqui, questões. Não sabemos quais as questões, mas sabemos que essas questões eram de respeito ao reino do Pai, porque ele vai dizer isso para a mãe dele. E ele concluía, ele não deixava dúvida, ele não deixava insegurança diante daqueles mestres. Eram sacerdotes, conhecedores da lei. Estava diante de um menino que eles não sabiam que é Deus, que é Jesus, que era o Messias. Com apenas 12 anos, deixavam eles tudo de boca aberta. Porque tanto sabia ele propor as questões, como ele sabia concluir. Então esse é o papel de nós, filhos de Deus, da igreja. Ser luz do mundo é isso. É você saber propor as questões e você saber concluir essas questões de maneira correta, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito Santo, ele coloca no teu coração, no teu espírito. Aí assim que seus pais o encontraram, o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe inquiriu a ele, questionou a ele: filho, por que agiste conosco assim? Teu pai e nós, teu pai e eu, nos angustiamos muito com a tua procura. Lógico, eles perderam o menino de vista, porque o menino tomou a decisão de ficar, sem avisá-los. Aí depois de um dia de viagem, eles percebem que o menino não está ali perto deles. E procura e não encontra. Retorna novamente. Passa 3 dias procurando em Jerusalém. Até que o encontra no templo. Porque ele estava lá porque ele tinha um propósito. De ali colocar diante dos mestres da lei, porque ouvia ele atentamente, propor questões e comunicar conclusões. A Igreja de Jesus tem esse papel. Ela tem que propor questões e conclusões definitivas daquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a vida de cada ser humano aqui na face dessa terra. E depois que seus pais o encontraram, a sua mãe então questiona ele, dizendo: filho, por que você agiu assim conosco? Por que agiu desta maneira? Teu pai e eu ficamos angustiados. É lógico que ficaram angustiados. Perderam o menino de vista. Então ele perguntou. Aí Jesus pergunta para ela. Olha a questão como vai além daquilo que às vezes você imagina. Essa é a questão verdadeira de quando se está na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então ele, letra maiúscula, está referindo Jesus como Deus. Então ele perguntou: por que me procuráveis? Por que vocês estavam me procurando? Olha que pergunta. Parece uma pergunta inadequada. Mas Jesus está abrindo o entendimento de Maria para entender que ela e José estão ali para cuidar dele. E que a responsabilidade dele é para com Deus. Em fazer, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Por que vocês estão me procurando? Como não sabeis? Quer dizer,
eles já tinham noção de quem era o menino. Ele já sabia qual era a missão do menino. O porquê que o menino veio, de como foi gerado. O anjo já anunciou que ele seria o Salvador, o Messias. Então Jesus relembra eles, dizendo a eles, por que vocês estão me procurando? Como não sabeis? Como é que vocês agora não sabem? Que era meu dever tratar de assuntos concernentes a meu Pai. É meu dever. Por acaso vocês não sabem? Olha a resposta desse menino de 12 anos, Jesus, para Maria. Por que você está me procurando? Como vocês não sabeis? Como vocês não estão sabendo? Vocês foram anunciados. Vocês foram avisados de que é o meu dever. Esse é o dever de quem serve a Deus. Em vez de você estar aí buscando assuntos que não se diz respeito ao reino de Deus, você deveria mudar a sua maneira de viver. Porque nós, como cristãos aqui nessa terra, temos a responsabilidade para com o reino de Deus, de anunciar o reino de Deus, de tratar de questões do reino de Deus, de concluir as questões a respeito do reino de Deus, de fazer como Jesus disse aqui, como não sabeis que era meu dever tratar, é dever meu, é dever seu, tratar de assuntos concedentes a meu Pai. É meu dever tratar de assuntos concedentes a meu Pai. É meu respeito de tratar de assuntos que diz respeito ao meu Pai. Ele fala isso para Maria. Logo com 12 anos de idade. Mas por quê? Porque ele vai e cobra dela. Cobra dela o esquecimento de que ela sabe muito bem quem é ele. Ela foi avisada de quem é ele e qual é o propósito dele de estar na terra. Então não deveriam eles estarem preocupados com ele. Embora ele tivesse 12 anos, mas é Deus. Criou os céus e a terra, o universo, tudo o que neles há. A palavra diz lá no Evangelho do Apóstolo João, no primeiro capítulo, nada do que se fez foi feito senão por ele. Então ninguém tocaria nele, ninguém faria mal nenhum a ele, até chegar o dia dele ser pendurado no madeiro. Porque tentaram várias vezes antes e não conseguiram. Porque ele estava ali ciente de que ele estava tratando de assunto que diz respeito ao Pai. Mas eles não compreenderam. José e Maria não compreenderam bem o que ele explicara. Não compreenderam bem, porque ele estava ainda na sua natureza humana de cuidadores, preocupados. A preocupação impede você de estar tratando dos assuntos do Pai, de Deus, do reino de Deus. Preocupação demasiadamente. Não vos preocupeis com coisa alguma, disse Jesus. Não precisamos estar nos preocupando. Nós precisamos estar tratando dos assuntos do Pai. Nós precisamos estar fazendo aqui como Jesus fez, propondo questões e concluindo de maneira correta aquilo que diz respeito ao nosso dever como anunciantes do reino de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, disse Jesus lá no Evangelho de Marcos. Eles ficaram ali sem entender. Contudo, houve um porém. Contudo, ele, Jesus, vem a palavra maiúscula, o é.
seguiu eles para Nazaré. Então Jesus vai e segue eles para Nazaré. Pois lhes era obediente. Jesus era obediente. Vieram atrás dele, disseram, vamos para casa, e ele foi obediente. Quantos filhos hoje não são obedientes aos pais? Não são obedientes aos seus cuidadores? Quantos não são? Querem fazer a sua própria vontade. A Bíblia, a palavra diz aqui que Jesus era obediente a eles. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Ela guardava no coração todos esses acontecimentos, vendo que aquilo não era uma coisa por acaso, que aquela decisão que ele tomou foi uma decisão direcionada por Deus, porque fazia parte do legado dele aqui na terra. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus aqui, quando tinha 12 anos, ele já dá sinal, ele já mostra para que veio. Qual era o propósito dele? Cumprir a vontade do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa oração, porque os trabalhadores aqui já começaram a obra e o barulho vai estar sempre sendo gravado. E vamos continuar na próxima oportunidade, no nome de Jesus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conceda-nos essa graça, meu Deus, de termos esse entendimento e essa prioridade para com o Teu reino, de buscar fazer, de estar fazendo, do nosso dever de tratar das coisas que se diz respeito ao nosso Pai, que diz respeito ao reino de Deus, que diz respeito ao nosso Senhor. Espírito Santo, desperta a igreja para isso, na autoridade do nome de Jesus. Que possamos estarmos aqui tomando o exemplo que Jesus deixou aqui com 12 anos, onde ele estava ali diante dos mestres da lei, propondo questões e comunicando as conclusões, e tratando com dever e responsabilidade o que se dizia a respeito ao Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor complete esta obra na vida da tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, livra a tua igreja de todo o mal que é nesse mundo. Livra de todo engano, de toda falsidade, de todo espírito de mentira. Guarda, protege a tua igreja, no nome de Jesus. Livra de todo dado inflamado do maligno, de toda seta que assola o meu dia, de toda ordem de mortandade, de todos os demônios que se rastejam o meu dia, de todo principado, potestade, ossos espirituais da maldade, príncipes das trevas desses séculos, sejam todos anulados, repreendidos na autoridade do nome de Jesus, e que nenhuma das ações dele contra as nossas vidas, casa, família, igreja, do Senhor Jesus na face da terra, não venha prevalecer, mas que o Senhor venha dar vitória à tua igreja, no nome de Jesus, abençoando Jerusalém, Israel, destruindo aqueles inimigos que estão se levantando contra Jerusalém. Concede a tua graça a todos nós, durante toda essa terça-feira, Pai, na tua presença, que nós possamos estar tratando aquilo que diz respeito aos assuntos, ao teu reino, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Um abraço, meu amado, graça e paz esteja contigo, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, o Deus de Jacó te proteja. Amém.